bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, chegando aqui para passar não só os jogos dessa sexta-feira, como de todo final de semana, e é lógico, os resultados dessa quinta-feira. Vamos a tudo? Começando pela sexta, 7 horas da manhã, Ito Hollyhock e FC Tóquio. Aqui, campeonato japonês, 7 horas da manhã nessa sexta-feira. Bom, às 3h30, o Union Berlim vai encarar o RB Leipzig. Abertura de mais uma rodada do campeonato alemão, 3h30 da tarde nessa sexta-feira. Brest e Lens, campeonato francês, 3h45 nessa sexta-feira. Cremonese e Napoli, campeonato italiano, 3h45 também nessa sexta-feira. Avellino e Bari, segunda divisão do campeonato italiano, 4 horas da tarde. Betis e Real Madrid, campeonato espanhol, 4 horas da tarde também nessa sexta-feira. Leicester e Millwall, segunda divisão inglesa, 4 horas da tarde nessa sexta-feira. Nottingham Forest e Sunderland, primeira divisão, campeonato inglês, 4 horas da tarde nessa sexta-feira também. Louisville contra o Orlando Pride. Major League Soccer feminina, gente, tá? Às 6h30 da noite nessa sexta-feira. Vamos lá, gente, 7h15 da noite, Central Córdoba e Lanús, campeonato argentino. 8 horas da noite, Ponte Preta e América Mineiro, Série B, campeonato brasileiro, 8 horas da noite. Corinthians e Ferroviária, 9 horas da noite, campeonato brasileiro feminino, primeira divisão, 9 horas da noite, repetindo. Barraca Central e Racing, campeonato argentino, 9h30 da noite, também nessa sexta-feira. Jogos do sábado, galera, já passando aqui, o Yokohama Marinos vai encarar o Urawa Red Diamonds, 2 horas da manhã, próximo sábado, campeonato japonês. 3 horas da manhã, o Jeff United vai encarar o Kawasaki Frontale. Às 4 horas da manhã, o Cerezo Osaka vai encarar aqui esse time que eu vou dar uma buscada no nome, tá? Vamos lá, gente. 4 horas da manhã, próximo sábado, o Sanfrecce Hiroshima vai encarar o Cerezo Osaka. Campeonato japonês, 4 horas da manhã. Melbourne Victory contra o Western Sydney. Campeonato australiano, 6h35 da manhã, próximo sábado. Mais jogos do sábado, 10h30 da manhã. Vamos ter, no próximo sábado, lógico, né? O mais 05 encarando o Bayern de Munique, 10h30 da manhã, próximo sábado, campeonato alemão. 11 horas da manhã, Liverpool e Crystal Palace, Tottenham e Wolverhampton. 11 horas da manhã, próximo sábado, campeonato inglês. Vamos lá, gente, 11h15 da manhã, próximo sábado, Barcelona e Getafe, campeonato espanhol. 1h30 da tarde, tá? Arsenal e Newcastle, 1h30 da tarde, próximo sábado, campeonato inglês. 1h15 da tarde, próximo sábado, Barcelona, ou melhor, Bayern de Munique e Barcelona, 1h15 da tarde, próximo sábado, futebol feminino, Liga das Campeãs da Europa, semifinal, futebol feminino, já falei, né? 1h15 da tarde. O NAC Breda vai encarar aqui o Ajax, campeonato holandês, 3 horas da tarde, próximo sábado. O Atlético de Madrid vai encarar aqui, eu vou dar uma checada, qualquer coisa eu corrijo, mas Atlético de Madrid e Atlético Bilbao,
4 horas da tarde, próximo sábado, Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. Rangers e PSG, 2 horas da tarde, próximo sábado, Campeonato Francês. Às 4 horas da tarde, próximo sábado, Inhumas e Aparecidense. ABC de Natal e Souza, 4 horas da tarde, próximo sábado, Série D. América do Rio de Janeiro e Madureira. Água Santa contra a Portuguesa, aquele 10 Portos, gente. Série D, Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde, próximo sábado. Vamos lá, gente, mais jogos aqui. 1h30 da tarde, repetindo, 1h30 da tarde, próximo sábado, Hamburgo e Hoffenheim, Campeonato Alemão. 5 horas da tarde, próximo sábado, vamos ter Paysandu e Itabaiana, Série C, Campeonato Brasileiro, 5 horas da tarde, próximo sábado. 6h30 da noite, próximo sábado, vamos ter aqui Bahia e Santos, Série A, Campeonato Brasileiro, 6h30 da noite, próximo sábado. Vamos lá, gente, mais 3 jogos aqui. Roma e Bolonha, 1 hora da tarde, próximo sábado, Campeonato Italiano. 2 horas da tarde, Benfica e Moreirense, Campeonato Português, 2 horas da tarde, próximo sábado. 7 horas da noite, próximo sábado também, Nova Iguaçu e Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, Série D, Campeonato Brasileiro, próximo sábado. Botafogo da Paraíba e Floresta, 7h30 da noite, próximo sábado. 8h30 da noite, Tombense e Democrata, jogo de 2 mineiros, Série D, Campeonato Brasileiro, 8h30 da noite, próximo sábado. Sport Recife e Novo Horizontino, Série B, Campeonato Brasileiro, 8h30 da noite, próximo sábado. Também aqui, gente, só voltando aqui, porque eu cometi um erro aí, né? Eu passei o jogo, mas não disse por qual série ia ser o jogo, né? E foi o do Botafogo da Paraíba, tá? Com Floresta aí. Passei o horário tudo certinho. Série C, Campeonato Brasileiro, tá? Continuando. Juventude e Londrina. Aqui esse jogo, 9 horas da noite, próximo sábado, Série B. São Paulo e Mirassol, próximo sábado, 9 horas da noite, Série A. Vamos lá, gente, Cruzeiro e Remo, Série A, Campeonato Brasileiro, 6h30 da noite, próximo sábado. Cruzeiro e Remo, né? 8 horas da noite, Mazatlán e Tigre. Também aqui no mesmo horário, o jogo entre Pumas contra o Pumas e... Vou dar uma checada, tá? Vamos em frente aqui. 8 horas da noite. Pachuca e Pumas, 8 horas da noite. Clube León e Toluca, 10 horas da noite. Próximo sábado. Esses jogos que estou citando aí, gente, Campeonato Mexicano, tá? Próximo sábado. Vamos lá, gente, mais jogos aqui. Nessa sexta-feira, 7 horas da manhã, Kashima Antlers contra o Kashiwa Reysol. Campeonato japonês, 7 horas da manhã, nessa sexta-feira. Próximo sábado, 1h15 da tarde, o Machida Zélvia vai encarar o Al-Ahly Saudi, Liga dos Campeões da Ásia, 1h15 da tarde, próximo sábado. Adelaide United e Melbourne City, Campeonato Australiano, próximo domingo, 4h30 da manhã. Domingo, 10h30 da manhã, vamos ter Werder Bremen e Stuttgart, Campeonato Alemão. 11 horas da manhã, Chelsea e Leeds United, Campeonato Inglês. 12h30, vamos ter Borussia Dortmund e Freiburg, Campeonato Alemão. Domingo. Copa da Inglaterra, galera. Southampton e Manchester City, 1h15 da tarde, próximo sábado. Às 2 horas da tarde, próximo domingo, Galatasaray e Fenerbahçe, Campeonato Turco.
clássico, né? Campeonato italiano, 3h45 da tarde, próximo domingo. Milan e Juventus, clássico também. Lyon e Auxerre. Aqui, gente, esse jogo, 10 horas da manhã, próximo sábado, campeonato francês. Próximo domingo, 3h45 da tarde, Olympique de Marseille e Nice, campeonato francês, 3h45 da tarde, próximo domingo. O Santa Cruz vai encarar o Amazonas, Série C, Campeonato Brasileiro, domingo, 4 horas da tarde. Central e Maguari, Série D, Campeonato Brasileiro, domingo, 4 horas da tarde. Vasco e Corinthians, Série A, Campeonato Brasileiro, domingo, 4 horas da tarde. Palmeiras e Bragantino, Vitória da Bahia e Atlético Paranaense, 6h30 da noite. Flamengo e Atlético Mineiro, 8h30 da noite, próximo domingo, Série A, Campeonato Brasileiro. Botafogo e Internacional, nesse sábado, 6h30 da noite, Série A, Campeonato Brasileiro. Próximo domingo, às 4 horas da tarde, Grêmio e Curitiba. Próximo domingo, 8h30 da noite, Fluminense e Chapecoense, Série A, Campeonato Brasileiro. Goiás e São Bernardo, 4 horas da tarde. Vila Nova e Ceará, 6 horas da noite. Criciúma e CRB, 8h30 da noite. Próximo domingo, Série B, Campeonato Brasileiro. Confiança e Brusque, Série C, Campeonato Brasileiro, próximo sábado, 5 horas da tarde. Próximo domingo, 8h30 da noite, Atlético Goianiense e Avaí, Série B, Campeonato Brasileiro, domingo, 8h30 da noite. Arsenal e Lyon, semifinal, Liga das Campeãs da Europa de Futebol Feminino, domingo, 11h30 da manhã. Às 3 horas da tarde, Sport Recife e Vila Nova de Goiás, Campeonato Brasileiro Feminino, 2ª Divisão. 4 horas da tarde, Retrô e Decisão, Série D, Campeonato Brasileiro, próximo domingo, 4 horas da tarde. Ituano e Maringá, próximo domingo, 7 horas da noite, Série C, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, começando os resultados aqui dessa quinta-feira. O Raio Vallecano venceu o Espanhol por 1-0. O Real Oviedo empatou com o Villarreal por 1-1. Aqui, Campeonato Espanhol. O Al-Taon venceu o Al-Najma por 2-1. Aqui, Campeonato Saudita. Vamos lá, gente. CRB 1, Chapecoense 0. Goiás 3, Brusque 1. Série B, Campeonato Brasileiro Sub-20. Bragantino 5, Vitória da Bahia 2, Série A, Campeonato Brasileiro Sub-20. Vamos lá, gente, outros resultados aqui. O Vitória do Espírito Santo venceu o Porto Vitória 3-1. O Rio Branco da capital venceu o Rio Branco de Nova Venécia por 3-0. Copa Espírito Santo. Aqui também, Levante 2, Sevilha 0. Campeonato Espanhol, Braga 1, Casa Pia 0, Campeonato Português. O Torreense venceu aqui por 2-0 o Fafi. E o Torreense está classificado, tá? Para a final da Copa de Portugal. Ao que parece, aqui eu vou dar uma confirmada, mas vai pegar o Sporting na final dessa Copa. Bom, Ferroviária 1, Ituano 0. Aqui, Campeonato Paulista, Série A2, fase final. Vamos lá, gente. Copa da Alemanha, na prorrogação, Stuttgart 2, Freiburg 1. E o Stuttgart vai para a final da Copa da Alemanha contra o Bayern de Munique, tá? Lembrando, o Stuttgart é o atual campeão, tá? Da Copa da Alemanha. Vale citar. Vai brigar para conquistar 2 títulos consecutivos. Boca Juniors 4, Defensor e Justiça 0.
Aqui, campeonato argentino. Bom, gente, geralmente eu só comento aqui, né, jogos do Bayern de Munique, né? Ainda tem um resultado para passar, mas ainda vai demorar, por isso que eu vou trazer logo esse pitaco, né, sobre o que eu vi desse jogo aí, Stuttgart e Freiburg, né? Devido a ser o adversário do Bayern de Munique na final, né, da Copa da Alemanha, então eu vou comentar aqui, né, o jogo Stuttgart e Freiburg. E, gente, jogaço, tá? Desde já digo que foi um jogaço. O jogo foi na casa do Stuttgart, né? E jogo de muitas chances, tá? Onde o Freiburg fez 1-0, né? Mas vamos contar o começo do jogo? A torcida apoiando, né? O Stuttgart, estádio lotado, como geralmente é no futebol alemão. Tanto que eu nem procuro destacar muito isso, gente, porque é a maior média de público do mundo, tá? Dentre todos os campeonatos. O campeonato alemão tem essa marca, né? Campeonato alemão, no caso, o futebol alemão, né? Que esse jogo foi pela Copa da Alemanha. Bom, o jogo começou, gente, um dos dois times se trocando, né? Um partindo para cima do outro. O Stuttgart tentando tomar a iniciativa, afinal estava jogando dentro de casa, partiu para cima com o Furish, né, que é o principal jogador do Stuttgart, o Levlin, se muito me engano é francês, rapaz. Eu não estou lembrado a nacionalidade desse jogador. Mas um ponta rápido, driblador, ele e o Furish partindo para cima. Certo, gente? O Undav, né, que é o centroavante, Dennis Undav, que deve ir para a Copa do Mundo com a seleção da Alemanha, tentando também se movimentar, tentando ser uma espécie de 10 ali, né? Fazendo pivô para os pontas chegarem com mais liberdade. Bom, nisso, trocação, mas o Freiburg começou a dominar o jogo, ainda no primeiro tempo. E num escanteio, cobrado pelo italiano Vincenzo Grifo, jogador histórico do Freiburg, né? Tá lá há muitos anos. O rapaz, o Gitten, se muito me engano é esse o nome dele, gente, tá? É o zagueiro do Freiburg, toda vez eu me enrolo para falar o nome desse jogador. Mas é o Gitten, ele dá um passe de cabeça, uma assistência, né? E o Egenstein faz 1-0 para o Freiburg ainda no primeiro tempo. O detalhe é que o Freiburg teve chance de fazer mais gols, tá? Teve chance. Após esse gol, o Stuttgart deu uma desarrumada, demorou a voltar para o jogo, e o Freiburg começou a tocar bem a bola, conseguir agressivar, né, a partida. Depois o Stuttgart volta para o jogo. Pouco a pouco, vai criando chances, perdeu com o próprio Undav 2 chances cara a cara no primeiro tempo, beleza? 2 chances claras de empatar o jogo. E primeiro tempo acabou 1-0 para o Freiburg, mas se fosse 1-1 ou até 2-1 para o Stuttgart, ou 2-2, não seria nenhum absurdo, pelo que teve de chance o primeiro tempo, tá? No segundo tempo, o Stuttgart veio para abafar, veio para entrar torrando mesmo, amassando o Freiburg, e foi isso que fez. Eles botaram o El Canous, né? O marroquino, o Bilal El Canous, o nome dele é esse mesmo, tá, gente? O marroquino, ele deve estar no jogo Brasil e Marrocos, primeiro jogo da Copa do Mundo. Ele é titular, inclusive, da seleção de Marrocos. Ele entrou no segundo tempo e simplesmente mudou o jogo, né? Começou a dar passe, começou a ser aquele cara agudo que o Stuttgart precisava. E, gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Basicamente, o que dá para falar do segundo tempo é isso. O Stuttgart pressionou, o Stiller, jogador alemão, fez o gol de empate, mas foi anulado pelo um impedimento no início da jogada. E em seguida, o Dennis Undav foi lá e empatou o jogo para o Stuttgart, né? Criou outras chances, teve bola na trave, teve o goleiro salvando em cima da linha, teve um sufoco tremendo do Stuttgart no segundo tempo, criou tudo quanto foi forma, mas não fez o segundo gol. Prorrogação. Na prorrogação, o Stuttgart ainda mais para cima. Claramente se viu que o Freiburg cansou claramente. Olha que no final do segundo tempo, mesmo com essa pressão toda do Stuttgart, segundo tempo ainda do tempo normal, o Freiburg teve uma chance, a única talvez tenha tido no segundo tempo,
e a bola foi para fora. Mas na prorrogação foi um amasso. Foi um amasso e o Sturga foi com tudo para cima. O Freiburg criou uma chance apenas, que poderia ter gerado o segundo gol. O Nubel, goleiro do Sturga, defendeu, mas só deu o goleiro do Freiburg, gente. O Miller, Florian Miller, né? Pegou bola até umas horas. No jogo inteiro, o que ele pegou de bola não tá escrito. Cara a cara, de tudo quanto foi jeito. Beleza? Até que, no finalzinho do segundo tempo da prorrogação, o Sturga já tinha alterado vários jogadores. Colocou o Thiago de Tomás, né? Que é um português. Tá lá no Sturga há bons anos. Bom, gente, uma jogada, novamente, do Bilal Elkanous. Novamente desse cara. O Lames é um outro jogador que tinha entrado já na prorrogação. Ele consegue dar o passe e o Thiago de Tomás, português, vai lá e vira o jogo para o Sturga praticamente no último lance do segundo tempo da prorrogação. Após isso, o Freiburg ainda criou 2 chances, tá? Que poderiam ter gerado empate. Mas acabou mesmo. Sturga 2, Freiburg 1. Sturga na final da Copa da Alemanha contra o Bayern de Munique. Gente, se os amigos assistiram esse jogo, teve canal que transmitiu esse jogo falando de que a final da Copa da Alemanha vai ser no dia 30 de maio. Só que não. Vai ser no dia 23 de maio. É para quando tá marcado. Beleza? Eu, de fato, já percebi que tem alguns sites aí indicando que é dia 30 de maio. Gente, pelo que eu pesquisei aqui, tá marcado para o dia 23 de maio. Um sábado. Beleza? Até porque no dia 30 de maio, até onde eu sei, se nada mudou, está marcado a final da Liga dos Campeões da Europa. Então não creio que a Copa da Alemanha vai acontecer no mesmo dia, né? Então, vamos aguardar aí. Se houver alguma mudança, a gente traz depois aqui. Bom, gente, vindo aqui para terminar o vídeo, né? Passando mais um resultado. Universidade Católica do Equador 4, Macará 0. Campeonato equatoriano. Agora sim, peço like. Abraço a todos. Fui.